André Cândido aqui no Scalicast, seu podcast de vendas, um empreendedor apaixonado por vendas, e hoje temos dois convidados especiais aqui, o Mago do Tráfego e nosso amigo Paulo, aqui que vai falar tudo sobre a trajetória dele de liderança de equipes de vendas. Perfeito. Muito obrigado, André, mais uma vez pelo convite. Meu nome é Renan, mais conhecido como o Mago do Tráfego. Basicamente, hoje eu quero ver aqui como é que a gente vai aprender um pouco mais sobre liderança e talvez até explicar umas magias aqui pro pessoal. Show de bola, André, um prazer estar aqui com vocês. Renan, já se encontramos outras vezes também. Nessa conversa aqui a gente vai entender muito sobre como evoluir pessoas e realizar objetivos. Isso aí. E para começar, né, aqui o nosso bate-papo, massa, mais uma vez gratidão a todos aqui pela presença. Paulo, fala aí, cara, teu nome, sobrenome, a tua cidade, da onde tu veio, né? Parceiraço aí, meu irmão. Fica Show de bola, show de bola. É um prazer meu estar aqui, André, pessoal, Renan, toda a produção. Show de bola. Me chamo Paulo Lodge, eu sou do Paraná, uma cidade que todo mundo conhece, o Brasil inteiro já ouviu falar, Pato Branco. Lá em Pato Branco. Exato. Maravilha. É bom porque fica fácil de interagir, todo mundo dá risada e fica bom. Quando o cara já interage, diz, opa, passa o teu contato, vamos. Já ganhei um ponto. Já ganhou, né? Já foi qualificando o lead, né? Concluído aí. Rapó concluído com sucesso. E aí, Renan, empolgado aí pro nosso bate-papo de hoje? Com certeza. Uma visita ilustre aqui, o pessoal de Pato Branco. Isso. Conheci essa cidade aí através dele e é isso aí. Tô bem feliz aqui, quero algumas perguntas aqui cabulosas para um vendedor de consórcio. Aí. Cara, o Scalicast, né, o podcast, seu podcast de vendas, né, onde a gente traz todo o conteúdo aqui, uma vez por semana, às vezes até 2 vezes na semana, a gente traz conteúdo sobre vendas, sobre desenvolvimento profissional, empreendedorismo, com pessoas que fazem acontecer, que estão no campo de batalha, skin the game, tem equipe de vendas, investem em treinamento, em desenvolvimento. E aqui a gente vai perguntar as melhores sacadas, o que realmente a gente gosta muito de dizer, trazer realmente o empreendedorismo na veia, não é aquele empreendedor de palco, que tudo dá certo, não, a gente vai falar realmente aqui as coisas que realmente dão errado, para que as pessoas possam se inspirar em saber como fazer. E como eu disse, hoje a gente vai conversar com o Paulo, da ADMcom, e vai falar um pouco da sua trajetória, como começou, e a primeira pergunta é exatamente essa. Paulo, como é que foi o início dessa tua jornada em vendas, primeiro, até chegar no finalzinho lá na ADMcom, mas como é que foi essa trajetória sua, por onde você iniciou suas atividades de empreendedorismo, de vendas e tudo mais? Show. André, é uma pergunta que a gente vai para o passado distante, né? As coisas acontecem e a gente percebe que elas começam a acontecer há muito tempo atrás. Mas uma frase que você comentou agora, que é muito impactante, que não é o vendedor do ar-condicionado, né? Isso. É o vendedor da rua, o vendedor do porta a porta. E isso a gente começa, acredito que até um pouco lá quando eu nasci. Eu sou filho de vendedor. O meu pai é vendedor a vida inteira, meu pai está na rua aí há muitos anos vendendo, então a gente brinca e fala que às vezes o fruto não cai tão longe do pé. Que maravilha. O fruto não cai tão longe do pé. Mas eu percebo que começou uma veia, assim, eu não digo de empreendedorismo, mas mais de liberdade, quando eu tinha meus 18 anos de idade. Quando eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida, né? Não tinha ideia do que eu queria estudar, do que eu queria fazer. Lógico que na nossa época era um pouco diferente do que hoje, era muito cobrada essa situação, né? Não, tem que estudar, tem que passar numa faculdade, tem que fazer tudo certinho, né? Caraca. E aí com 18 anos eu não sabia, não tinha ideia, até fui para um lado, um primo faz isso, outro faz aquilo, então vamos escolher isso. Fiz, não tinha nada a ver comigo, larguei a faculdade. E aí a partir disso... Estudou o que na época, Paulo? Oi? Estudou o que na época, já que você largou aí? Sistemas de informação. Sistemas de informação. É tipo um TI assim já da vida? pensou um cara comercial atrás de um computador? Cara, matar o homem. Tanto que nas sextas-feiras nós tínhamos, nunca esqueço, aula de Delphi. E aí Não sei nem o que é isso. todo mundo queria ficar as 4 aulas seguidas sem intervalo. O professor tinha oferecido uma caixa de cerveja. Eu falei, pessoal, nós estamos em 40 pessoas aqui, R$1 cada um, a gente compra uma caixa de cerveja. Acabou. Então eu já abandonei a faculdade, já não ia na sexta e acabou para mim, né? Então, esse momento foi um momento decisivo, porque eu queria essa liberdade, não sabia o que era, e surgiu uma oportunidade para eu me mudar de cidade. Sim.
Então eu saí da casa dos meus pais, saí de Pato Branco, ir para uma cidade chamada Cascavel, no interior do Paraná também, uma cidade um pouquinho mais desenvolvida, assim, né? Nessa saída aí, Paulo, o que é que exigiu mais de você? Tu voltando para lá, assim, em termos comportamentais, de mentalidade, né? Cara, eu acho que o que mais deve ter, na época que eu me lembro, assim, mais me tocou, mais teve que... a decisão de tomar uma decisão de sair de casa. Na época, o salário era R$700. Era isso, né? Hoje a gente não consegue nem mensurar o que seria isso. E eu estava indo para uma cidade nova, uma cidade onde eu não conhecia ninguém, que eu tinha uma oportunidade para morar no próprio escritório. Eu não ia morar, eu ia morar numa salinha lá, assim, para desenvolver um projeto de uma equipe. Caraca. Com 19 anos de idade, sem formação nenhuma. E a partir disso, eu só peguei e fui. Então, um pouco a resiliência da decisão, assim, aquele negócio de decidir mesmo, pô, vamos. Foi basicamente um all-in com 19 anos de idade. 19 anos de idade, Exato. exatamente. Tanto que, quando eu fui para esse local aí, foram os meus 3 primeiros meses, nem geladeira eu tinha. Né? Então, eu morava no escritório, no quartinho da empregada, para trabalhar, ganhando R$700 e comia 10 pastéis, numa franquia, não sei se vocês já viram aqui. Franquia de pastéis lá, praticamente todas as noites era a minha janta, né? Olha só, cara. Então, ali eu comecei acredito que evoluir. Isso aí, esse início que já impactando todos nós aí, acredito que até vocês que estão escutando esse podcast, que às vezes a gente olha assim só o resultado do cara e não vê a trajetória do que ele passou, o quanto ele sofreu lá atrás, né? Sofreu em relação a plantar, né? A persistir e passar por provações, né? Pô, sensacional. O sucesso da noite pro dia, né? Às vezes ele leva uns 10, 15 anos. Uns 10, 15 anos, exatamente. Essa daí é sensacional. Eu tenho hoje, 22 anos, 3 anos ali de diferença. Eu fico pensando hoje, se eu fosse dar um all-in desse, se eu teria coragem, talvez. Isso, exatamente. E ali eu comecei, André, Renan, eu comecei a entender um pouco do meu propósito, eu acredito, né? Entender um pouco do que eu vim fazer nesse mundo, do que a gente está destinado, digamos assim, a fazer, né? Que era liderar pessoas, era ter equipe, era evoluir pessoas e levar pessoas junto comigo para onde eu ia, né? Sempre me coloquei como um líder, não aquele cara que está atrás, batendo, né? Falando, vamos, vocês têm que ir mais rápido. É o primeiro da Mas não, é o cara que tá lá na frente puxando e falando só, dá pra fazer. Eu provo que dá pra fazer, vamos fazer junto. Legal, entendeu? muito massa. E nesse tempo aí, nesse momento aí, nesse momento da tua vida, você já estava com equipe, já tinha desenvolvido um trabalho em vendas, desenvolveu o que nessa época? Não era vendas, era ao contrário da vendas, era cobrança. Eu trabalhava num escritório de advocacia, um escritório de cobrança de banco, né? Tinham carteiras bancárias de financiamentos, enfim, de outros produtos, e nós fazíamos essas cobranças. Então eu contratava o pessoal, fazia todo o treinamento, capacitação para fazer as negociações. Sim, né? trabalho com negociação. Exato, do 19 até os meus 24 anos de idade, praticamente. 5 anos ali nessa área. Foi isso que eu fiquei fazendo. Entendi, sensacional. Gosto muito de falar assim, né, que quem vem, todo profissional de vendas, a grande parte deles, eles não querem passar pelos dois extremos aqui, né? O extremo inicial, que é a prospecção, Exato. dói para ele, né? Eu gosto até de dizer assim, se você quiser travar, mais ou menos assim, se você quiser paralisar um vendedor, coloca um telefone na frente dele. Exato. Aí ele vai ficar assim... O que eu faço? O que é isso aqui? Pra você prospectar cliente e ligar, ele trava. E daí começa a vir uns magos aí que começam a facilitar. O vendedor raiz está cada vez pior. Cara, aí deixa o cara no comodismo. Eu digo lá da empresa, né? É verdade. A empresa lá, passou, a BM da gente caiu, a conta de anúncio, a gente passou uma semana sem anúncio. Os vendedores chegaram para mim e disseram, André, agora eu vendo como? Eu disse, cara, não acredito que você está fazendo isso comigo, não. Então, tem esse primeiro estágio, né? Que é a prospecção. O vendedor, ele, a grande parte, não tem essa mentalidade ou essa disciplina de ir atrás realmente em gerar a sua própria demanda. E a segunda parte, que entra esse trabalho da cobrança, né? Exato. Quando o cara não paga e às vezes o vendedor tem melhor relacionamento com o cliente do que o time de cobrança. E assim,
Na minha visão, não sei na sua. Você acredita, já que a gente está entrando nessa parte de cobrança, tá? Vocês consideram isso bacana que um vendedor cobre o cliente ou não? O que é que tu acha, assim, na tua visão? Eu hoje, né, acredito até por ter um pouco desse conhecimento da minha área ali, que eu iniciei quase que minha vida profissional. Comecei a trabalhar com 13 anos, mas eu digo a primeira, assim mesmo, forte, CLT, com 18 anos, CLT, exato. Eu acho totalmente necessário. Hoje, todas as minhas equipes, elas são responsáveis pela primeira cobrança. Pela carteira ali, Pela carteira dela. Por quê? Porque você sabe o que você ofereceu, você sabe como negociou. Isso. Então, é a obrigatoriedade de você fazer o primeiro atendimento ali, a primeira ideia de o cara, o que aconteceu? Como é que eu posso te ajudar? Isso. E um mentor que eu tenho, né? Eu gosto muito de falar o nome dele nos podcasts, que eu aprendi com esse cara longe, foi o cara que me deu bases de liderança, né? Que é o Emerson, né? O Emerson Alencar, da Dale Carnegie. Ele disse, cara, eu tinha muito medo de cobrar. Quando eu vendia pro cara, o cara atrasava lá, cara. A gente recebia muito cheque naquela época, eu ia compensar o cheque voltava. Aí eu disse, cara, o primeiro cheque voltava, diga aí. Aí mas eu não vou cobrar o cara, bicho. Ele disse, não, André, não precisa cobrar. Só liga pra ele e pergunta como ele tá. Só liga pra ele e pergunta como ele tá. Ele mesmo já se abre. Aí vem a magia de você se tornar verdadeiramente interessado na outra pessoa. Sim. Não precisa cobrar. Aí eu pegava o telefone, ligava. Fala, Renan, tudo bom, cara? Como é que você tá? Renan, pô, tô bem, bicho. Como é que tá a empresa? Tá bem, como é que tá aquele projeto lá? Tá rodando. Pô, massa, o que é que tu fez diferente? Fiz isso, meu irmão, sensacional. Tá vendendo mais? Pô, massa. Maravilha, Renan. Ei, meu irmão, forte abraço. Se precisar, eu tô aqui. Quando tava terminando ali, 5 segundos pra terminar a chamada, ei, pô, vem cá, tem um débito aí meu, não tem? Diz, cara, tô falando nisso, eu tenho que ver aqui com o financeiro, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui. E daqui a pouco eu te retorno. Aí eu já tava com a cobrança, dava um tempo, disse, pô, cara, realmente tem aqui, tá? Pode depositar lá que eu vou pagar aqui. Eu falava, acabou-se. Cara, isso é mágico. Não precisa eu cobrar, porque o cara vai se sentir no dever. Na obrigação, lógico. Na obrigação, massa. Reciprocidade, né? Reciprocidade. E depois disso, cara, dessa fase da cobrança, como foi? Aí foi uma nova virada na minha vida, assim, que foi um momento até questão de saúde, né? Eu vivia uma vida meio acelerada nesses 5 anos ali, trabalhando 14, 15, 16 horas por dia. Morava em 5 cidades ao mesmo tempo, porque daí... Caraca. Eu sempre fui um cara de bater meta, né? Então, pô, me coloca uma coisa aqui que eu vou até o fim para conseguir. Então, eu fui na época lá, isso já vai fazer seus 13, 14 anos, mais ou menos. Eles me colocaram uma meta para mim lá e falaram, Paulo, você tem que fazer isso, isso e isso para você conseguir atingir o objetivo. Eu fui o primeiro cara que conseguiu, entre todas as empresas de cobranças que faziam ali na nossa região, ficar 8 meses em primeiro lugar. Cara, sensacional. E isso fez com que a gente conseguisse abrir outras 4 unidades em 4 cidades diferentes e automaticamente eu comecei a morar em 5 cidades. Começou a replicar. replicar. Cara, pronto. Massa isso daqui. Como o Scalecast fala muito sobre vendas e escala. Exato. Você pode dizer o que é que foi o 80-20 ali. O 80-20, isso ali, Pareto ali, para esse processo de crescimento, porque chegar num mês vendendo alto é fácil. Se manter 8 meses não é pra todo mundo não, viu? Não é doido. Então ali, o que para se manter, primeira pergunta, Paulo, para se manter ali, o que precisou da liderança, do comportamento dos vendedores, da equipe, enfim, e depois como você replicou isso para outras empresas? Perfeito. Cara, eu acho que é uma palavra bem simples que a gente pode usar e que eu uso até hoje. Evoluir pessoas. Porque se você consegue evoluir pessoas e trazer elas para próximo de você e você mostrar para elas que seguindo esse caminho elas vão crescer pessoalmente, financeiramente, intelectualmente, de todas as formas, você começa a replicar o que você tem de visão. Então, o que eu sempre fiz? Eu nunca vi uma possibilidade de crescer sozinho. Nem nada do que eu fiz na minha vida, em nada das empresas que eu passei. Então, o que eu fazia? Eu sempre pegava alguém e colava em mim. E uma das coisas, né, trabalhei muito tempo como CLT, eu nunca tive medo de ser mandado embora.
Eu nunca tive medo de falar assim, porra, eu tô ensinando tudo pro cara aqui, o cara ganha metade ou 3 vezes menos do que eu, e eu vou sair de férias. Isso. Adeus, os caras não vão mais sentir minha falta e eu vou perder meu lugar. Eu falei que se isso acontecesse, é porque ali já não era mais meu lugar. Sim. Então eu sempre treinei e capacitei as pessoas para eu ser um invisível. Eu não precisava estar ali. Caraca. Então as coisas... O mindset aí cara, você dizendo isso é muito simples saindo de você. Mas isso batendo no ouvido de alguém, Choca, viu? cara, assim, muita gente não está preparado para ouvir isso. Sim. Né? Quantos empreendedores contratam um vendedor, um profissional de vendas, de sucesso do cliente, enfim, e quer que o cara venha pronto. Aí, e ainda jogam a responsabilidade para dizer assim, não vou desenvolver ele, por quê? É ele que tem que trazer. Ele que tem que trazer, ou se eu desenvolver ele, ele vai sair daqui com tudo. Exato. Tem um livro que eu gosto muito que ele basicamente fala sobre 5 níveis de liderança. Então é como se ele sistematizasse o discipulado que você acabou de fazer. E o legal é que quando você sai do nível 1 até o 5, ele é basicamente uma coisa só. O quanto você treina pessoas. Exato. E basicamente o nível 5 ele é como se fosse um deus em criar pessoas, né? Uma pessoa muito boa em fazer isso. E eu já tô vendo aqui um líder nível 4, nível 5 fácil na minha frente. Porque se você treina muito bem pessoas, é um sinal de que você é um ótimo líder. Isso. Exato. Fantástico. A gente no segmento em qual a nossa empresa tem, né, que é uma das empresas que eu tenho, que é a VectaX, é o grupo VectaX, e a gente é um sistema SaaS, né, software como serviço. E cada dia mais os profissionais que são bons nessa área estão sendo bombardeados por heads de prospecção, Exatamente. de RH de outras grandes empresas. A empresa pega uma pequena, tal como a nossa, né? Que a nossa empresa crescendo, 2 anos, tem empresas maiores, que todos os nossos vendedores já foram abordados pelo LinkedIn. Olha só. O cara diz assim, pô, você trabalha em tal empresa, trabalha, cara, vamos fazer uma reunião, pô, apresentar um projeto, e a empresa concorrente, direto. Os caras chegam para mim, pô, fulano talvez aqui atrás de mim para fazer isso. Que bom. Estamos fazendo um trabalho bom. Trabalho bacana. Certo. Estamos fazendo um trabalho bom. Ontem mesmo o Arthur foi abordado. E isso aí Arthur me disse, não, André, eu tô fechado. E hoje já me pediram uma indicação de vendedor de SaaS. Ó. Não vou indicar a base dele, não e posso. Aí a importância que eu vejo, André, Renan, desse fortalecimento da casa, de você mostrar para a pessoa que ela tá ali nessa posição, porque às vezes ela é sondada lá e dobra o salário dela. Verdade, Sim. verdade. Porém, o que acontece? Se você conseguir mostrar que ele tem um crescimento dentro da empresa, se ele tem a possibilidade de evolução, pronto. O cara ele vai aceitar ganhar menos nesse momento porque ele está vendo a projeção onde ele vai te levar lá. Exatamente. Então, basicamente, essa sempre foi a minha linha. Sempre foi capacitar pessoas, treinar pessoas para me substituir. Irado. Para me substituir. Eu sempre coloquei assim, ó, cara, tudo que eu sei hoje, por exemplo, aqui em Natal, que eu estou iniciando uma equipe, né? Já vindo um pouco pro presente, mas eu não tenho nada que eu não passo para eles. E eu falo na contratação, eu aponto para minha mesa, eu falo, eu quero contratar alguém aqui que queira sentar naquela mesa. Isso daí foi até aquela conversa que a gente teve quando eu fui lá no seu escritório, né? Sim. Na empresa e a gente conversou que foi uma frase que eu escutei, né, de um grande líder também, que eu aprendi com ele, e eu trouxe essa frase para mim e sirvo como mantra. Eu tenho que preparar pessoas para sentarem no meu lugar. Pronto. Que quando eu disse isso, até você se afastou assim um pouco, e a gente você não tinha nem dito isso nesse dia. Eu acho que foi onde deu uma conexão legal. Pô, esse cara aqui, ele compactua do mesmo propósito que eu, Exato. ele gosta de pessoas, ele desenvolve pessoas. E assim, eu tenho essa filosofia para minha vida nos meus negócios. Cara, eu tenho que melhorar a pessoa para ficar melhor do que eu. Sim. Porque aí vem aquele negócio que eu disse pra você, né? Aí muita gente se pergunta assim, e se essa pessoa ficar melhor do que eu, o que é que eu vou fazer? Aí será que... Aí eu gosto de colocar essa dúvida, né, na cabeça da pessoa. Eu acredito que Deus vai ser justo com você. Porque se você melhorou uma pessoa para colocar no teu lugar, imagina onde ele vai colocar você depois. Caraca. Exato. Entendeu? Fantástico, Então, fantástico. cara, meu irmão, não tem como dar errado isso. Não tem, a conta fecha certinho, pô. Não tem pra onde ir.
Mas aí voltando ali, né, que a gente foi para um lado. A gente abre aqui. Foi a mudança que eu saí da negociação, saí da cobrança, né? Faziam 5 anos ali que eu não tirava férias, eu não só parava o Natal para passar com a minha família, um gás bem pesado mesmo, mas resultados fantásticos, então, pessoal, profissional, financeiro, mas afetou a saúde. Afetou a ansiedade, principalmente. Passei pela mesma coisa. Me levou, assim, num nível muito pesado de ansiedade. E eu tomei uma decisão, minha primeira pedido de demissão. Meu primeiro Quantos pedido anos? de demissão. Com 23 anos, 24 anos ali mais ou menos. Meu primeiro pedido de demissão. Né? No momento ali que foi a primeira vez em 5 anos que eu não tinha conseguido reverter um resultado. Não dei segunda chance. Da primeira ali que eu não consegui reverter um resultado, porque daí como eu morava em 5 cidades, o que acontecia? Eu deixava meus líderes na outra cidade, tudo redondinho funcionando. E aí eu ia rodando. Quando uma caía, eu ia lá para resolver. Então a outra caía, aí eu resolvia ir lá, mandava 2, 3 pessoas embora, contratava outras, treinava, capacitava. Eu fiz um cálculo uma vez... Não sei se eu vou me recordar o número exato, mas que em 5 anos de empresa eu substituí mais de 200 pessoas. Caraca. Então tem uma questão também emocional de você mandar embora a pessoa. Cada pessoa tem uma família e tudo mais. Então isso ali foi me sobrecarregando e eu era, cara, um piazão. A gente chama de piá, vocês chamam de boy. Tô pegando. Boy, exato. A gente fala piazão. Mas qual que é a ideia, assim? Eu não era um cara preparado emocionalmente. Eu não tinha inteligência emocional para estar na posição que eu estava. Para estar liderança. Exato, eu não tinha. Eu era um rapaz muito novo, sem faculdade, que aprendeu com a vida as coisas e com isso, consequentemente, eu acho que ali faltou dos meus líderes, talvez seja isso lá, visualizar que eu não tinha inteligência emocional para aquela posição. Me afetou, pedi a conta, saí. E aí deu a virada de chave e fui para vendas. Entendi. Foi esse momento. Quando você falou nisso, isso me remeteu um filme muito show. Não sei se você já assistiu. 100 Escalas. Sim, eu não sou muito bom de nomes. É uma biblioteca de eu não sou muito bom de nomes. E filme de vendas eu assisto tudo. Então, 100 Escalas é com... Cara, eu esqueci o nome do ator. Richard Gere, eu acho. Ele é um executivo de vendas que ele é focado só em demissão. Que ele viaja as empresas todas em uma multinacional, que ele pega o avião, chega lá, senta aqui na minha frente, ele faz a demissão. Mas a demissão dele é toda focada na pessoa. Em relacionamento mesmo, olhando nos olhos, tal, direcionando ela para a melhor coisa, aí colocam uma estagiária para demitir as pessoas. A menina demite via Google Meet, exemplo. Aí ele olha aquilo ali, que ia economizar as viagens e tudo mais. Aí ele disse, cara, quando você disse isso me remeteu na hora, porque isso faz lembrar o quê? O lado humano. Exato. E como a gente é machucado com isso, cara. Fato. A gente não percebe, mas percebe. Isso aí é uma feridinha que não vai cicatrizando. E você vai colocando um peso, né? Um peso enorme. Fato. E aí você foi para vendas. Fui para vendas, saí, tirei 2 meses de férias. Momento sabático. Fui, curti, fui para lá tem Balneário Camboriú, que é muito próximo, desci ali, praia e tudo mais, né? E depois disso voltei e entrei em vendas. Entrei numa empresa já muito consolidada na época, que tinha 60 unidades em 4 estados e eu ia assumir um novo produto. Na época era o empréstimo consignado. Sim. Já era um Corban? Era um Corban na época. Corban, né? Já, sim. Só que, lógico que a gente não tinha tanta tecnologia. Perfeito. Então a gente foi a São Paulo, a gente conseguiu sistemas que nos traziam informações de clientes e tudo mais. E ali a gente começou muito forte em vendas. Eu só virei a chave do que eu fazia na cobrança para vendas, equipe, pau e mesma ideia. Resultado. Muito rápido o resultado, muitos milhões vendidos rápido, resultado acontecendo. Isso foi em um período de 6 meses. Em 6 meses eu montei um produto, montei equipe e a gente chegou a patamares de 7 milhões no mês vendido. Caraca. E em 6 meses eu vi que aquilo ali não era o que eu queria. Quantas pessoas na equipe, Paulo? Tinham 60 unidades, eu cuidava das 60 unidades dos 4 estados. Devia ter mais ou menos, assim, umas 120 pessoas. 120 pessoas, assim. Muita gente. Era basicamente call centers, então.
Praticamente. Sim, praticamente. Era uma mistura, assim. Uma base call center de suporte e os vendedores nas pontas, nas lojas, Sim, assim, né? sim, Que era tipo como fosse um correspondente bancário. Sei. Que hoje tem muita caixa. Na época ela era como fosse um correspondente bancário do Banco do Brasil, né? Maravilha. E aí, a partir disso aí, eu visualizei que não era aquilo e voltei para minha cidade natal. Voltei para estudar. Voltei para estudar em Pato Branco. Você pensou em estudar o quê? Administração. Falei, já que eu não sei o que eu quero fazer, eu vou fazer administração. aquela velha frase. Até o Mário riu aqui agora. Aí, professor. Todo mundo acha que já falou isso, né? Não sei o que eu vou fazer administração. Mas foi muito legal. Eu acho que fez com que eu utilizasse aquilo ali com muitas ferramentas assim para o meu dia a dia, para minhas ideias, meio que dar uma sossegada, sabe? Dar uma concentrada e assumir uma administração de uma empresa lá em Pato Branco, uma empresa já com mais de 30 e poucos, 40 anos de idade, assim, familiar, muito difícil, engessada a administração. Caraca. E eu assumi aquilo ali primeiro no calcanhar de Aquiles deles, cobrança. Minha especialidade da época lá. A partir disso, eu fui pro lado já comercial, comecei a treinar, capacitar os vendedores, e aí eu fui pro lado de estoque, então eu já tinha uma bagagem um pouco legal do que eu já tinha passado, mais do que eu aprendi, né, mas me especializei ali na questão da faculdade e fui aplicar. Sempre gostei de aplicar o que eu aprendi, o que eu ia evoluindo, né? E ali, novamente, fiquei um bom tempo da minha vida, consegui ter resultados positivos e novamente chegou ao momento de mais uma virada de chave. Que aí eu percebi que eu não era o cara que tinha que estar atrás de um computador, numa empresa pequena, em Pato Branco, que por mais que tinha muito tempo de história de casa e vendia muito bem. Não era seu lugar. Não era meu lugar. A empresa também já estava meio insatisfeita porque me pagava um salário acima do que podia ali para a situação que estava tudo organizado já. E aí, mais um start, saí novamente da empresa. Aí, nesse período, fui atrás de me especializar. Autoconhecimento, evoluir para o que eu acho que sempre foi meu propósito, que foi pessoas. Então eu via que faltava isso. Fui atrás de treinamento de pessoas, capacitação de pessoas na veia. Caraca, fui atrás do tanto coaching. Tempo já capacitando pessoas, ainda continuou buscando capacitação. Não achava que estava preparado. Ainda achava que faltava. E se a gente achar que ainda está... É mentira. Aí, exatamente. A gente se engana. Exato. Entendeu? Você tem que estar sempre, cara, muda muito. Muita gente diz assim, as pessoas são todas iguais. Cara, isso é uma utopia, não existe. Cada cabeça é um mundo, cada pessoa tem um momento. Exato. E para você saber lidar com várias emoções diferentes, você sendo um líder de vendas, sendo um gestor, sendo uma pessoa que está à frente de pessoas, cara, você tem que estar toda hora se preparando. É igual o joguinho, né? Street Fighter, ali você joga, ou qualquer jogo ali que você joga, você tem que... O life, né? O life vai acabando e você tem que pegar alguma coisa para se energizar novamente. Então, isso vem da capacitação. Fantástico. Fui a São Paulo, né? Sociedade Brasileira de Coaching, fui lá me autodesenvolver. Acho que isso me evoluiu como pessoa, não só como profissional. Acho que eu virei um melhor marido, né? Nesse meio tempo, estudando na faculdade, conheci minha esposa, nos casamos, já estamos aí vai fazer 9 anos de casado, mais 2 anos de amor, então são quase 11 anos juntos aí. E eu acho que eu virei um melhor marido, um melhor filho. Ainda não tenho filho, mas acredito que vou ser o melhor pai desde essa época de ter me autocapacitado, de conhecido, de ter criado principalmente essa questão de inteligência emocional, de entender um pouquinho, de se colocar no lugar dos outros, de ter empatia. Então ali foi mais uma virada de chave. Em 2018, não faz tanto tempo assim, 2018. Recente, né? Exato, que eu fiz essa virada de chave. E aí entrei na linha mesmo de ter equipes, de ter vendedores e mostrar para eles que dá para fazer. Abrindo essa parte do desenvolvimento, né? Renan é o caçula aqui do grupo, né? Mas um cara que tem uma cabeça muito massa, né? Tipo... consciente, sabe onde quer chegar, vai passar por muitos desafios. Com certeza. E assim, você vai estar bem preparado, né? Porque você está se posicionando para isso.
E em 2018, o ano até bem consciente, é bem igual praticamente, quando você falou em se tornar um marido melhor, abrindo uma parte bem pessoal, eu fiz um treinamento, né, também uma capacitação focada em desenvolvimento emocional, chamado Eneagrama, né, que ele estuda os 9 pontos de personalidade, é algo bem profundo, você se entende, para depois entender outra pessoa. Exato. É algo que você vê feridas, vê muita coisa, você realmente tem uma conexão muito forte com você. E eu digo a você, cara, foi um dos treinamentos que salvou o meu casamento. Por quê? Porque eu criticava demais a minha esposa por várias coisas, mas eu não sabia porque ela fazia tal coisa. Pronto. E quando eu entendi o estudo da pessoa, toda pessoa tem um gatilho. E assim, só para resumir, o gatilho da segurança é o quê? O medo. Se eu não dou segurança, a pessoa tem medo. Se ela tem medo, ela age de uma forma. E esse agir é um agir inconsciente, que não é a pessoa agindo. Emocional dela. É o emocional dela que foi ativado, que a gente fala que é o gatilho emocional, que foi ativado e ela age de uma forma ali, tipo cega. Ela não quer fazer aquilo ali. Então, aquilo ali acontecia por conta que eu provocava a insegurança e essa segurança ativava um gatilho. E quando eu entendi que eu tinha que dar segurança para esse gatilho não ser ativado, as coisas mudaram. Olha só. Tem um livro que eu tô lendo agora que é o Rápido e Devagar, 2 formas de pensar, né? Inclusive já fica aí a indicação. É muito bacana esse livro e me trouxe à memória um exemplo que eu vi mais ou menos disso aí, de uma informação de gatilho. Paulo, quando eu falo assim pra você, banana enjoo, o que vem à sua cabeça? Banana enjoo? Banana o quê? Quando eu falo assim, imagina você tá vendo 2 palavras, a palavra banana e a palavra enjoo, o que vem à sua cabeça? Vômito? Porra. Exatamente. Que talvez a banana seja o causador do enjoo, ou então que a banana esteja associada a isso. Sim. Isso acontece na mente da gente basicamente pelo sistema de pensar que o livro fala, né? Que é o sistema do rápido, 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 rápido. E às vezes a gente tá liberando gatilhos nas pessoas através desse sistema rápido, que é o que a André tá falando. Entendi. Então, assim, aqui eu tô usando um exemplo de palavras, mas às vezes pode ser um exemplo de ação. Sim. Às vezes uma forma que ele falou é uma forma que, poxa, meu pai falava assim. Pronto. Isso. E aí destrava o medo. Exato. Ativa ali, né? Exato. Tá ali. Cara, é a forma de falar. Eu falo assim que eu acho que tem 2 formas sempre, né? Tem você falar de qualquer jeito e a forma de falar. Então, às vezes a pessoa, ela nem parece que está sendo grosseira, nada, mas a forma de falar, ela não queria ser grosseira, mas a forma de falar, ela é agressiva. Exatamente. Pô, calma, respira. É que para contribuir, né? Eu gosto muito de dizer isso, Paulo. Não é o que você diz, é como você diz. Perfeito. É como você falou. Perfeito. Aí você fez essa parte de coach. Exato. Ficou mais, como eu gosto de dizer assim, ficou com a coraça mais forte. Exato. E aí foi para novo desafio. Qual foi o próximo? A partir dali, eu tive lá em Pato Branco ainda, eu tive um convite para fazer parte de uma indústria também com mais de 60 anos lá, precisava de um gerente comercial, uma pessoa para atender o Brasil inteiro, uma indústria de alimentos, e a partir disso aí assumi essa responsabilidade lá, mais de 30 revendedores abaixo no Brasil inteiro. E efetivamente, novamente, consegui ter um bom resultado, comecei a trazer pessoas para dentro da empresa, comecei a evoluir o processo comercial, tivemos resultados fantásticos ali e novamente era uma empresa familiar. Caraca. Então, eu começava a bater nessa tecla de novo. Eu voltei nos meus 19 anos, quando eu quis ir embora de Pato Branco, que era uma cidade menor, uma cidade que tem um potencial gigantesco, é uma cidade muito rica, uma cidade com um elevado poder financeiro. Assim. Qual é a principal... Indústrias e construção civil, são muito fortes. Indústrias, por exemplo, que vocês conhecem, mas os fogões Atlas. Sim. É de lá. Massa. É de lá. Tem ideia de quantos mil
mil habitantes lá em Pato Branco? Tem 85, 90 mil habitantes, mais ou menos. E mesmo assim tem um poder financeiro muito forte. Fortíssimo. Cara, Imagine que Paraná é outro mundo, mesmo. Imagine que é uma cidade que tem Avan, é uma cidade que tem shopping, é uma cidade com 90 mil habitantes. Com 90 mil habitantes, assim. Prédios e apartamentos no centro, porque você compra por 2 milhões e pouco, assim. Então é pesado o negócio. Outra realidade. Mas mesmo assim eu me sentia ali num casulo, num negócio que parecia que eu não fazia parte, né? E aí apareceu a Demicon na minha vida, até por questões, eu acredito que do universo. Porque a minha esposa é advogada, né? Ela atua há 10 anos na área aí, foi advogada da Caixa Econômica, dentro de um escritório de advocacia lá. E depois disso ela foi convidada também a ser analista de crédito de uma grande cooperativa lá do Sul, que está crescendo no Brasil, mas ela já bate de frente com o Cicobi, com o Sicredi. Só que nós tivemos que nos mudar de cidade. Uma cidade próxima ali, 1 hora dali. E nesse momento foi mais um estralo, eu falo os pontos de inflexão da nossa vida, né? Ótimo. O livro do Flávio Augusto, que eu acho que todo mundo tem que ler esse livro. Né? Mas seguindo passo a passo, né? Primeiro leu Geração de Valor 1, Exato. O 2, o 3, aí você leu o Ponto de Inflexão. Ponto de Inflexão. E saiu um novo dele, tu já viu? Não vi ainda. As respostas que ele responde na caixinha de pergunta dele. As melhores perguntas com as melhores respostas. Aí eu comprei e dei pro meu filho. Olha só. De 11 anos, ler. Eu sempre acompanho lá e tem respostas muito boas. Cara, muito bom. O livro é sensacional. É aquela faca que corta, aquela propaganda lá, como é que Tramontina. é? Tramontina. O apelido de Vanderlei. Tramontina, corte rápido. Corte rápido. E aí, nessa mudança ali, foi o momento que surgiu a Demicon na minha vida, né? Surgiu essa empresa. Nunca antes alguém tinha tentado me vender um consórcio. Nunca antes eu tinha tentado ir comprar um consórcio, eu não conhecia o produto, eu não conhecia a empresa. E eu tive uma conversa de mais de 2 horas no telefone com um dos sócios, está há 17 anos na empresa. E ele me fez várias perguntas que eu falei, cara, é no meio dessas pessoas que eu quero estar. Porque eram pessoas que novamente tiveram o feeling, teve essa sinergia, a ideia de... Cara, é a mesma ideia. São pessoas que querem evoluir pessoas que querem pessoas boas junto. E eu quero conhecer mais sobre isso, né? E eu sou um cara que daí mergulho de cabeça. Mergulhei de cabeça para aprender tudo que podia existir de consórcio no Brasil. Quem eram os concorrentes principais. Fui em unidades de outras empresas como cliente, sentei lá, porque eu quero que você me venda isso aí. Quero que você me venda isso aí, sabe? Antes de decidir entrar. Claro. E aí, a partir do momento que eu entrei na humildade, com a sandalinha, como vendedor, como consultor. Show de bola, olha aí. Cara, deixa eu abrir esse parênteses, tá, Paulo? Porque... Abriu a portinha. Cara... Só o que tu disse aqui foi, acho que liderou umas 5 grandes empresas sendo líder de vendas. Aí vem a humildade, né? Porque aí você liderou centenas de pessoas, enfim, aí você vai começar uma nova trajetória. Por onde você começou? No chão. Pelo chão de fábrica, exato, como a gente diz, vendendo ali. Exato. Na linha de frente. Na linha de frente. E muitos empreendedores, vendedores profissionais, enfim... Eles, não, cara, só começa se for aqui em cima. Eles não querem entender o processo completo. Olha, cara, isso é muito foda isso daqui, cara. Muito foda mesmo. Saber, e aconteceu aqui em Natal já comigo, não com uma pessoa, mas várias, tá? Com teste de localizações de pessoas para candidatos, né, de vagas comerciais, uma mudança de palavra na busca do LinkedIn. Consultor de negócios, consultor, vendedor. Porque mudaram muito essa palavra. Não vamos usar vendedor, vamos usar consultor. Isso. Consultor. Vinha lá pessoas mais simples, entendiam o negócio, ok, beleza. Eu falei, vamos mudar, vamos colocar lá gestor, vamos colocar supervisor, vamos ver o que vem. E aí começou a vir uns currículos bons, umas pessoas boas e tal. E eu falava, show de bola. Aí eu fazia uma simples pergunta. Você quer ser gestor daqui? O que você conhece sobre a empresa? Nada. Não conheço nada. O que você conhece sobre consórcio? Nunca nem vi. E como é que começar a digestir? Quantas pessoas você tem para trazer para tua equipe aqui?
Se você fosse montar a sua equipe hoje. Porque se você quer ser gestor, você já tem que entrar, você tem que saber sobre o produto, sobre a empresa, você tem que saber o mínimo, né, sobre isso aí, e outra, você tem que já ter pessoas Cara, que você possa sacada, cara. Acabou, sabe? As pessoas... Queria que tu falasse a mesma coisa, dando uma dica ali para aquela galera. Com um cadastro do LinkedIn, um exemplo. O cara vai se cadastrar no LinkedIn olhando ali para fazer... Perfeito, porque eu falo assim, a internet, né, hoje a internet, ela tem um monte de coisas por trás que ninguém vê, na minha opinião. Então, você consegue criar muitas coisas na internet que não existem. E a ideia de oportunidades de emprego, de vagas, e a gente liberar, né, questões de candidatos para hoje a Ademicon, aqui em Natal, e não só em Natal, no Nordeste inteiro, eu tentei fazer uma estratégia, tentei fazer uma mudança para entender como é que seria os currículos que viriam. Eu tenho oportunidade, tem pessoas hoje na Ademicon que são vendedores, não são supervisores, não são gestores, não são nada. Rio de Janeiro, São Paulo, que já estão há mais tempo, né, Curitiba mesmo, que estão ganhando 350 mil reais por mês de salário, como vendedor da Ademicon. Entendeu? E aí vem pessoas aqui querendo já entrar na gestão, querendo ser supervisores, querendo ter equipe abaixo, mas sem nem conhecer produto, sem nem conhecer a empresa, sem nem conhecer dele próprio, não ter às vezes nenhum autoconhecimento. Processos também. Fato. Então, a gente teve várias desistências nesse teste que eu fiz de colocar no LinkedIn uma palavra, mudar de consultor, mudar de vendedor para gestor, supervisor, de onde pessoas boas, capacitadas, que com certeza conseguiriam ter um resultado fantástico com a gente, conseguiriam ser sócios de loja, ter unidades próprias, mas que não aceitaram o desafio só por causa de uma palavra. Só por causa de uma palavra, porque eu não quero ser vendedor. Eu quero ser gestor. Muito foda, né? Irado. Caraca, esse daqui foi assim, um pico alto aqui para todo empreendedor e o vendedor ali, que eu digo assim, cara, que você está como um gestor, né, da Ademicon, mas você tipo um profissional que você está focando em crescimento das outras pessoas e tudo mais, então tá muito focado nisso. E baseado nisso, você estava falando, né? E aí vem essa parte de desenvolvimento da Ademicon. Eu entrei mesmo como vendedor, entrei assumindo uma humildade, posição. No caso, né? Falei, eu preciso aprender, eu preciso vender isso aqui. Quem que é o meu primeiro cliente? Eu próprio. Aí sim. Eu falei, quando eu entrei na Ademicon, eu olhei para isso aqui e falei assim, pô, eu aprendi. Eu entendi o produto, conheci, não sabia mesmo, eu era um cara que nunca tinha feito consórcio. Meu pai já tinha feito consórcio, meu primo já tinha feito consórcio, eu não. Até tinha um certo preconceito com a palavra consórcio. Eu, Paulo, que hoje sou um gestor, sou um licenciado, autorizado aqui da Ademicon, eu tinha preconceito com o consórcio. E por causa de qual motivo? Não conhecimento. As pessoas, elas se fecham e elas não querem conhecer. E mesmo assim, às vezes falam mal, ou falam que não funciona, ou falam que tem algum problema, que é um produto que não funciona. O produto tem mais de 65 anos no Brasil. O programa acho que movimenta a economia brasileira muito forte, e algumas pessoas falam que o negócio não funciona, né? Então eu aprendi, pesquisei, entendi o processo, fiz tudo isso e falei assim, cara, a primeira pessoa que tem que ter um consórcio sou eu, minha família. Minha família, ela precisa ter um consórcio para pensar no futuro, para evoluir. Tem que se apaixonar pelo produto, né? Uma coisa é fato, né? Não tem como vender algo que você não compra. Você não compra. Então você está no lugar errado. Se você está tentando vender alguma coisa que você não compra, você está no lugar errado. Exato. Né? Então eu comprei para mim, e aí a partir desse momento as coisas começaram a crescer, começaram a evoluir. E como parece que eu sou uma pessoa dependente de pessoas, né? Eu comecei a vender, mas comecei a fazer parceiros. Então eu comecei a colocar parceiros numa outra cidade lá, o cara me indicava negócios, eu pagava uma comissão para ele e comecei a montar a minha equipe sem nem ser um gestor, um supervisor. Mas isso é a essência da liderança. Liderança não é você ter um cargo. Liderança é fruto de um líder. Exatamente. Primeiro você é líder, depois você tem liderança. Fato. Muita gente diz, eu sou um líder. Tá, você tem liderança? Não. Então você não tem um projeto do líder, que é a liderança, é desenvolver pessoas. Fato. É engraçado que eu até citei a questão dos 5 níveis de liderança, né? Sim. E o primeiro que ele coloca é a questão de posição.
E aí ele não atribui ao primeiro nível realmente um líder de fato, mas ele atribui como se fosse o primeiro caminho para a liderança. Isso. Porque às vezes a pessoa pega a posição, né? E aí ela se infla todinha, né? De ego, como você comentou. E aí, a partir daí perdeu. Acabou. Perdeu a equipe. Exato. Ele não chega no segundo, terceiro nível porque ele tá só focado ali na posição. Tô na posição. Isso. Acabou. E aí, só para finalizar esse caminho, chegar até onde eu tô hoje aqui, né? Foi um período rápido também. 3 meses depois, eu impus. Eu cheguei e falei, eu quero ser gestor dessa empresa. E aí, o que eu preciso fazer? A partir disso, eles me colocaram, contrata tantas pessoas. Foi em que ano isso daí? Fazia somente 2 anos atrás. 2 anos atrás. Exatamente, 2 anos atrás. Recente. 2 anos atrás, eu coloquei isso aí, eles colocaram, a gente fez um planejamento e eles falaram, Paulo, você vai ter que contratar pessoas, treinar pessoas, capacitar pessoas, essas pessoas têm que vender, você não vai ganhar nada sobre elas, você não vai ter R$1 sobre o que elas venderem, mas elas têm que vender e você tem que bater o teu resultado junto. Então você tem que vender, a tua equipe tem que vender, vocês têm que chegar no valor X lá. Pronto, consegui, bati mais uma vez, consegui a posição. Não é a questão de não ser humilde, mas eu falo assim, porra, me dá um desafio, não descanso até conseguir. Pode ser que eu não consiga, mas eu tentei o máximo para isso acontecer. E o desafio Nordeste aqui é um desafio totalmente diferente para mim. Né? Longe de todas as possíveis pessoas que eu conheço e já conheci na minha vida, uma nova cultura, uma nova ideia. Muito boa, por sinal, porque não tem frio. Então dá pra acordar cedo. Porque lá, acordar em julho, 0 graus. Caraca. É difícil. Tô achando que ele fala de bater meta como se fosse andar daqui pra ali. Adorei. Mas é isso, cara. Tem que ter... Quem tem essa mentalidade tem que ser colocada na cabeça do seu time. Sim. Em você primeiro. E a gente tá falando muito de liderança, empreendedorismo, vendas... E o time tem que olhar pra gente, esse cara aqui é um cara que eu tenho que me inspirar nele. Exatamente. Se ele olhar pra você e ver você como um bunda mole, ele olha assim e diz, você também é igual a ele. Esse cara descansa, tem até um ditado turco, né? Ele diz, enquanto você senta, seu funcionário deita, né? Então, se você tá em pé, ele tá sentado. Se você tá sentado, ele tá deitado. Então, você tem que ser a inspiração para ele. E essa inspiração tem que ser realmente você. E tem uma inspiração também que é uma inspiração tóxica. Entendeu? Por exemplo, Paulo, quando o cara olha para você e tipo assim, um exemplo, muitas empresas elas pecam nisso. Ela olha pro cara e diz assim, bicho, esse cara tá fazendo isso tudo e vive desse jeito. Isso aqui eu não quero não, para mim não. Eu não quero ficar desse jeito. Esse perfil aqui não é produtivo para mim em crescimento como profissional, enfim, na área que ele esteja lá. Sim. Então, os líderes eles têm que olhar para eles mesmos. Exato. Bicho, o que é que eu estou fazendo para que minha equipe se inspire em mim? Se espelhe, né? Se espelhe total. Eu quero ser igual a esse cara. Isso, para eu ser um par dele. E tem muita gente que diz assim, não se espelhe em mim. Espelhar em quem? Se o cara tá lá fazendo um job na empresa, exato, numa função que ele tá olhando para onde você tá, pro patamar que você tá, né? E foi o motivo do nosso começo aqui da conversa eu quero sentar no lugar daquele cara ali. Pronto, exato. Se você não tiver disposto a dar o lugar, então desafio, viu? Para você. E essa chegada aqui, um ano depois da empresa, o desafio Nordeste, né? Tá. Uma empresa que nunca esteve no Nordeste. Chegou com algum contato aqui? Como? Com algum contato aqui? Pouquíssimos contatos. Na realidade, eu nunca tinha pisado no Rio Grande do Norte, né? Nunca tinha vindo para cá até decidir vir. E no momento da decisão, em 30 dias, eu vendi tudo que eu tinha no Sul. Vendi 2 carros, vendi panelas, vendi lixeiro, vendedor. All-in total. Vendedor. Vendi todas as nossas coisas, muitas roupas doadas, né? Blusas de lã, meiões, essas coisas. Doa tudo, né? Segundo all-in da noite, hein? E a partir disso, vamos pro Nordeste. Eu, esposa e um cachorrinho que está conosco. Aí é um bom tempo, parceiraço da vida. E chegamos no Nordeste, exatamente, hoje é dia 7? Ontem fez um ano. Um ano que eu estou aqui no Nordeste. 6 de janeiro. E dentro da Ademicon aqui, já instalado um ano em Natal, como é que é o organograma? É você, tem um par, quem é de equipe? Perfeito. Eu tenho um sócio, mas que hoje ele já não se encontra mais no Rio Grande do Norte, ele já foi para um novo desafio.
Não tem por que a gente ficar em 2 pessoas. Acredito que a gente tem que cada vez crescer mais. Eu gosto de dizer para Wander, tem que dividir para multiplicar. Exato. Vamos dividir as estratégias. Exato. Tu vai para um lado, eu vou para o outro. Ele até diz assim, pô, tu me chamou para ir para esse evento, eu disse, tu não tá nesse outro, pô, deixa eu ir para esse aqui. Exato. Você mapeia lá, eu mapeio aqui, a gente no final se encontra. Porque o meu papel agora é o quê? É criar novos líderes, criar novos parceiros, criar novos sócios. Né, para novas unidades, né? A gente tem um Rio Grande do Norte aí com muitas oportunidades, a gente tem em Mossoró. Né? Se alguém estiver assistindo em Mossoró, procura parceiros em Mossoró. Isso. Caicó, uma cidade... Mossoró, viu? Vou indicar aqui o parceiro aqui, por quê? Eu vou dizer aqui. Porque, Paulo, Mossoró, quando eu perguntei para você assim, você conheceu alguém aqui? Porque eu abri o campo de Mossoró, na empresa antiga. E lá eu cheguei com um contato. O cara disse, é aquela pessoa ali. Eu disse, caraca, conheço uma pessoa aqui. E eu saí de lá, graças a Deus, com muitos amigos, meus empreendedores, enfim. Uma coisa que eu percebi, de muita diferença. No Paraná, como você falou, é diferente, tem isso, aquilo. Bom. Cara, mas a receptividade das pessoas do Nordeste, eu nunca vi em lugar nenhum que eu passei. Aqui, todo mundo abre a porta. É fácil você entrar. Pode ser lógico que o cara vai te ouvir por respeito, vai te atender por respeito, mas a receptividade de vocês, a receptividade do povo no Nordeste aqui, ela é sensacional. Muito diferente de Curitiba, não tem nem comparação, e de outras cidades que eu já passei também. Antes de você vir aqui para nós, você estava em Curitiba também ou não? Tive um período em Curitiba, mas aí o meu início da Admicom foi no interior do Paraná. Em Francisco Beltrão, ali uma cidade próxima de Pato Branco, ali do sudoeste, do polo do sudoeste do Paraná. E aí aqui, um ano de empresa, um ano de Nordeste, um ano de Rio Grande do Norte, resultado acima do esperado, um resultado que eu imaginava que seria menor por abertura, né, por criação de relacionamento, mas eu acho que pela receptividade de vocês, pela marca hoje que a Admicom, ela é muito forte, muito agressiva, né, no Brasil inteiro. A junção disso fez com que fosse um pouco mais fácil. Sensacional. E aí o resultado foi fantástico em 2022. Um resultado aí que acredito que já começou melhor. 2023 já iniciou janeiro, um mês fantástico também, um mês sensacional. Eu não tenho dúvidas que 2023 vai ser melhor ainda. É isso, sensacional. E assim, para você, como uma pergunta um pouco aí, você falou toda a trajetória, muito massa, né, Paulo? E para um empreendedor que está montando um time de vendas, que precisa começar o processo dele de escala, né? Pô, cara, eu não sei para onde ir. Quais são as dicas básicas que esse cara tem que começar a olhar para ele poder dar esses passos, enfim? Perfeito, cara. Eu acho que aqui a gente não preparou nada, né, André? A gente veio aqui mesmo para conversar, bater um papo. Isso. O que eu penso da minha opinião, assim. Primeira situação, cara, evolua teu time. Passe treinamentos, faça ele participar de eventos, né? Eu fui no Sebrae, me afiliei ali, a Geração de Valor lá, que é o Marcos Trota, um rapaz muito legal ali, agradeço a oportunidade também de fazer parte do grupo dele lá, totalmente sem fins lucrativos, né? O Geração de Valor, o GV do Flávio Augusto. Sim, que a gente faz parte. Exato, que você esteve lá junto, no último ali. Não é uma coisa assim que está ali pensando num outro ponto a não ser evoluir pessoas. Então, peguei minha equipe, falei, cara, vamos lá participar, levei junto, comecei a fazer, agora já larguei lá, amanhã, quinta-feira, vai ter um evento, ele vai sozinho lá. Aí, CDL, tô participando da CDL. Inclusive, a gente se conheceu lá, né? Exato, nos conhecemos lá. Então, eu falo assim, primeiro ponto, você tem que fazer com que a tua equipe queira se autoconhecer e se autoevoluir. Então, indique coisas. A gente que tá, né, o Renan é novo aí e tal, tá começando muita coisa, mas percebe-se já que tá buscando muitas informações, mas eu dou livro para as minhas para minha turma, para minha equipe, né, compro livros ali, dou para eles, falo assim, pô, façam isso, leiam uns livrinhos do Paulo Vieira. Exato. Livrinho ali de autoconhecimento, aí pego lá alguns cursos, alguns treinamentos, faço primeiro, vejo, pô, é bacana, vale a pena, libero para eles. Acesso, entendeu? Isso. Então Exato. Eu falo assim, cara, a primeira coisa é evoluir pessoas, evoluir equipe. Se você quer ter resultado, você tem que fazer com que eles fiquem melhores do que você. Exato. Esse é o primeiro ponto. O segundo, cara, seja participativo e mostre que dá para fazer.
Então, o que eu faço lá? Pô, 1 milhão, vender 1 milhão no mês. Vamos vender 1 milhão no mês. Pô, mas é impossível vender 1 milhão no mês, porra. Tu vai vender 1 milhão. Vou lá e vendo 1 milhão. Fala assim. Dá pra fazer. Naturalidade é ótima. Dá pra fazer. Então, a gente demonstra para as pessoas, eu treino, capacita, dá ferramenta, tenta instruir e vai lá e mostra que dá para fazer. Exato. Eu acho que é isso aí. Muita coisa disso, de você fazer, isso aí é um romper barreiras, né? Da capacidade até do ser humano. Às vezes a gente olha assim, né, muito tendo essa espécie de julgamento, quando eu olho assim pro Renan, pô, conheço o Renan, Boizinho aí. 2 anos depois eu vejo o Renan. Caraca, bicho, o bicho tá ganhando mais grana que eu, tá mais bem posicionado que eu. O que esse cara tá fazendo que eu não posso fazer? Às vezes o cara é mais novo, tá fazendo mais do que eu, às vezes eu sou mais velho, tô fazendo mais que ele, enfim. Sim. E pra equipe, é muito do exemplo que você disse. Às vezes o cara disse assim, bicho, quando eu ligo pro cliente, o cliente não me atende bem. Senta aqui do meu lado. Vamos fazer junto, exato. Fazer junto aqui. Vou botar no Viva Voz. Cadê o script? Pega o script e bota do lado. Opa, tudo bem, Paulo? Tal. O script que a gente treinou pra falar, como é que tá? Terminou aqui. O que eu fiz de diferente daqui? Nada. Mas aqui, a minha mentalidade, ela tá positiva para aquilo ali. Às vezes é só a cabeça da pessoa. Pô, cara, que massa. Até eu digo muito assim pros vendedores lá da empresa, pros closers, né? Os fechadores. Eu digo para eles assim, vai fazer rodada de ligação? Não faz na minha frente, não. Vai ser quem tu é. Você quer fazer onde? Vai lá para a parte ali reservada e coloca quem tu é. Porque se eu estiver na tua frente, tu não vai ser quem tu é. Tu vai travar. Tu vai ficar olhando para mim. Por quê? E é normal. E é normal. Por quê? Porque eu tava dizendo assim, porque isso, eu passei por esse processo. Sim. Cara, um diretor de vendas uma vez chegou para mim e disse assim, pô, André, vamos ligar hoje para a lista dos clientes, porque a gente prospectava realmente com lista do Google lá, ia ligando para as empresas. Aí eu, tá bom, vou ligar. Ele, liga aí, pô. Eu disse, não, pô, peraí, que eu só tô ajeitando, vou pegar um café. Aí pegava um café. Esperando ele ir embora. Cara, esperando ele ir embora, bicho. Aí disse, não, pô, senta aqui e tu vai ligar na minha frente, bicho. Aí quando eu ligava, opa, bom dia. Disse, cadê o sorriso? Eu, opa, bom dia. Não sei o que. Ele dava uns coaches de correção que eu disse, caraca. E hoje já tem várias ferramentas, né, que a gente desenvolve, enfim, que tem como você acompanhar depois daquela ligação. Exato. Você escutar, para você não ter tão evasivo na hora da ligação e causar um trauma no cara. Exato. Com Zoom Meet, Google Meet, gravar reunião, demonstração e tudo, a gente faz muito isso também. Isso. Porque aí depois você vai fazer uma correção ali, pô, cara, ó, faz isso daqui, diz outra coisa. Nessa hora que o cliente se sentiu um pouco confuso, porque tu abriu uma porta que não era para ter aberto aqui, entendeu? E, cara, eu sempre tento evoluir o que eu aprendo, né? Então, eu entrei, algumas pessoas me auxiliaram, né? Muito vídeo, muito treinamento, autoconhecimento do que a Demicon traz para nós, assim. E aí eu tento trazer o meu jeito, né? Então, hoje a minha equipe, quando eu contrato, eu falo, tuas primeiras 5 reuniões sou eu que faço para você. Eu vou vender para você você ganhar dinheiro. E você vai ver. E aí eu vou lá, pego, vendo, né? E é fato, quando eu consigo fazer as vendas, né? Porque não é sempre, lógico, né? Quando eu consigo fazer essas primeiras 5 vendas, cara, aquele cara ele falou, pronto, tô dentro. Ele diz assim, isso aqui dá pra vender. Dá pra vender. Maravilha. E quando vai naquela batida, um não vendeu, 2 não vendeu, 3 não vendeu, ali assim, o cara já começa a falar assim, porra, isso aí não é tão fácil assim. Então tem, lógico, né? Isso, e tem o nosso dia, eu falo assim, tem dias que a gente faz uma reunião que a gente fala assim, porra, foi uma puta numa reunião, a gente arrebentou. Show. E tem dias que eu saio e falo assim, cara, hoje não foi. Errei. Foi maravilha, mas pô, que massa esse bate-papo aqui, pessoal. Tomara que vocês estejam gostando, curtam, comentem, compartilhem esse conteúdo com vários amigos. A gente já tá passa rápido, não passa não? Se eu olhar, nem vi que horas são. Caraca, passa muito rápido, cara. E assim, Paulo, pra gente ir chegando aqui nas vias finais, né, do nosso bate-papo, queria perguntar para você, pedir para você, na verdade, né, um empreendedor ou um consultor de vendas, ou um vendedor, no caso, né? Quais são as habilidades
necessárias, né, que esse cara tem que ter, né, quais são as skills, as soft skills que ele tem que desenvolver para ele poder rampar, né, para ele poder escalar aí a sua equipe de vendas, o seu negócio, o que não pode faltar nele. Você já deu os exemplos, o que não pode faltar para que ele faça, né? Perfeito. Que ele desenvolva pessoas, enfim, mas nele, o que é que ele tem que ter? O gestor, você quer saber, Isso, né? isso. Cara, na minha opinião, é uma resiliência. O gestor ele tem que ter uma resiliência de entender que vão passar 10, 15, 20, 50, 100 pessoas ali e vai sobrar 3, 4, 5 pessoas. Que eu acredito que esse é, pelo menos dentro não só da área do consórcio, da área da Demicon, né, mas praticamente em todos os ramos, em todas as empresas, as pessoas hoje, na minha opinião, elas estão muito acomodadas. Como existem muitas ferramentas, né, Mago? Existem muitas ferramentas hoje que estão auxiliando as pessoas a ficarem cada vez mais acomodadas. As pessoas querem tudo muito pronto. Então, se encontrar no meio desse mercado, principalmente no meio dessa juventude, né? Eu falo juventude aí, é difícil encontrar pessoas igual o Renan aí, se pega de 18 anos até próximo de 28 anos, elas vêm de uma geração que está tudo muito pronto, tudo muito fácil. Então, o gestor tem que ter uma resiliência de que ela vai ter que, no meio de 10, 15, 20, 100 pessoas, encontrar as que ali vão querer se autodesenvolver, vão querer um desafio, vão querer ter mais do que a média, né? Isso. Você não ter a mediocridade de estar satisfeito só com o que as coisas trazem automaticamente. Então, quando eu vou fazer uma primeira entrevista assim com um candidato, a pergunta que eu faço para ele já é de cara isso. Quanto que você quer ganhar? Porque se o cara me responder, eu quero ganhar 2 mil, 3 mil, 4 mil, que é a média hoje, né, do brasileiro aí, lógico que é uma média até um pouquinho superior, porque se for pegar a média mesmo, é um salário mínimo e todo mundo, muita gente está satisfeito, parece, né? Com a CLT, com o bater ponto e com o salário mínimo. Então, se o cara fala assim, cara, eu quero ganhar muito, quero ganhar 10, 20, 30, 50 mil reais, quero comprar que carro que você tem? Ah, eu tenho um carro tal. Qual que é o carro dos teus sonhos? Se o cara fala assim, meu carro dos sonhos é um Kiwit, aí fala, porra, o cara tá pensando muito pequeno. Isso. Então, as pessoas estão muito acostumadas a pensar baixo. Então, você tem que buscar, o gestor ele tem que ter a resiliência de continuar buscando até achar aquele cara que quer um Porsche, que quer uma Ferrari, que quer mais, que quer se desenvolver. Exato. E aí, a partir disso, você trazer para dentro e aí fazer todas aquelas etapas que a gente mostra ali. Desenvolver o cara, mostrar o cara, porque não tem ninguém pronto. Esse final de semana agora eu fui à Lagoa do Bonfim, né? E aí a gente faz parte do Clube dos Bravadores. Enfim, você dá um Google aí que você vai conhecer um pouco mais. E aí a gente tava capacitando a liderança. E aí houve uma pergunta, né? Que era o que um diretor de clube deveria ser, né? E aí a gente chegou numa palavrinha mágica lá que foi visionário. E eu acho que é muito isso que você tá falando. Um gestor que você está buscando hoje, ele tem que ter essa função também. Sim. É o cara que, ele pensa alto. Então ele é um visionário também. E visionário no ponto de enxergar na pessoa que ela pode ser boa. Exato. Entendeu? Então você pegar uma pessoa e falar assim, cara, se eu desenvolver esse cara... Tirar o melhor dela, né? Vai dar certo. Chega junto. Fazer com que ela impulsione. Pronto. Impulsione ela. Ver os defeitos, a parte que a pessoa precisa melhorar, instruir ela. Cara, você precisa ir num curso de oratória. Ou você precisa ir fazer um treinamento de Excel, sabe? E instruir a pessoa mesmo e capacitar ela. Isso. Se for para ela ficar tua parceira pro resto da vida, show. Se ela for para ficar melhor, daqui a pouco te contratar e te pagar muito bem, tá tudo certo. A gente fala até parte de vendas, né? Muitas empresas esperam que o vendedor, a gente falou aqui, o profissional de vendas venha pronto, né? E às vezes ele não fornece realmente algo para que essa pessoa se desenvolva. Mas aí vem também da capacidade, da mentalidade desse vendedor e dele ir atrás. Sim. Porque o cara, é vendedor, é um profissional de vendas, um consultor, enfim. E aí o cara não faz um curso de vendas, o cara não lê um livro de vendas, escuta um podcast de vendas, o cara não estuda vendas, não respira vendas e quer ser bom vendedor. Como que consegue? Não tem como. Como consegue? Como se fosse uma profissão, tipo ali, cara, só tô ganhando ali para poder pagar minhas contas, estou sobrevivendo, não tenho o que fazer. Vamos lá, tem uma vaga de venda, vamos vender lá para mim, né? Fato. Aí tem isso daí. Maravilha. E finalizando... Posso fazer uma última pergunta? Fala, por favor, por favor. Tô muito curioso aqui desde o meio pro final. Ia te perguntar até, tu quer fazer outra pergunta aí?
Paulo. Fazendo que eu pedi ele em casamento. Pausa. Cara, qual o teu mentor, velho? Porque eu vi que você fala muito sobre capacitação, muito sobre desenvolver pessoas, mas eu ainda não senti aqui que você falou assim, poxa, fulano me ensinou isso. Olha, eu posso citar um cara, né? Vou até depois mandar esse podcast para ele aqui, mas eu falei por muitos anos isso, que ele foi meu segundo pai, o meu pai profissional, né? Richard é o nome dele. Um cara que me ensinou muito, eu acredito, do que eu sou hoje, lá nos meus 19 anos, quando eu iniciei meu processo aí profissional na área de cobrança. Ele e a esposa dele, um casal que trabalhavam juntos, o Richard e a Ângela. Considero muito, né? Estou distante deles há um bom tempo, mas a gente sempre tem grupos, participa e tal. Mas esse é um cara que eu posso colocar como mentor na minha vida. Voltando mais, se a gente for colocar lá, mais baixo lá, um primo meu, um cara chamado William, um cara que me ensinou e me levou pro lado de sistemas de informação, que ele é formado nisso hoje. Eu falei assim, porra, errou. Mas é um cara que me ajudou muito como rapaz ali, como piá mesmo, como boy, né? O cara que tá ali na adolescência. E, cara, meu pai. Meu pai é o cara que eu me espelho, o cara que é honesto, o cara que é correto, o cara que tem uma linha de raciocínio, assim, que eu acho que eu trago numa essência minha, assim, sabe? Se for falar de pessoas, mentores, que me trouxeram até aqui, eu acredito que são esses três, certo? Quando a gente vai para a linha da internet, a linha do desenvolvimento ali, né? Cara, sou um cara que eu acompanho, eu falo que uma das coisas que eu fiz foi limpar meu Instagram de tudo que não me agregava. Isso é uma dica que eu faço para todas as pessoas, assim, a gente perde muito tempo na internet. Uhum. E se você puder colocar esse tempo perdido coisas boas, o tempo perdido às vezes se torna algo muito positivo, né? Então ali, cara, eu acompanho muito o Mário Sérgio Cortella. É um cara assim que cada vídeo que eu assisto dele, eu levo para dentro uma frase que todas as minhas equipes ouvem de mim e ouvem isso quase que mensalmente do Mário Sérgio Cortella, é aquela frase assim: você não precisa ser o melhor do mundo. Faça com as coisas que você tem no momento, até você ter condições melhores ainda para fazer melhor ainda. Então, ele faz uma pergunta: se você levasse a sua mãe para um hospital, não sei se você viu isso já, não. Se você levasse a tua mãe para um hospital e um médico olhasse e falasse assim, tua mãe estava precisando de auxílio médico lá, uma cirurgia, uma situação, e ele olhasse nos teus olhos e falasse, porra, eu vou fazer o possível para salvar tua mãe. E ao mesmo tempo você tivesse uma segunda opinião, e o outro médico olhasse para você e falasse assim, cara, deixa que eu vou fazer o meu melhor para salvar tua mãe. Qual seria o médico que você escolheria? O melhor. Então a gente às vezes acorda de manhã e fala assim, porra, eu vou fazer o possível para o meu dia ser melhor hoje. Aí eu vou fazer o possível para vender, eu vou fazer o possível para prospectar, eu vou fazer o possível. Ah, você vai conseguir fazer isso, Renan? Eu vou fazer o possível, cara. É a resposta que a gente ouve de muita gente. Mediocridade, cara. Porra, eu vou fazer o melhor, eu vou acordar de manhã e não vou descansar até conseguir fazer esse negócio. Ah, mas não é o melhor do mundo. Não é o melhor entre todos nós. É o melhor que eu. Melhor meu, com o microfone que eu tenho, com o fone que eu tenho. Comece, faça. Cara, quando eu iniciei na Demicon, a gente não tinha ferramenta, não tinha nada. Era calculadora, Excel e tal, e tudo mais. Hoje eu entrego ali pro pessoal ferramenta, faz cálculo automático, tem treinamento, tem isso. O cara fala assim, porra, é difícil, né? Assim, cara, então, cara, com as condições que você tem hoje, faça o teu melhor. Amanhã você vai ter uma condição melhor, amanhã você vai ter um carro melhor, amanhã você vai ter um celular melhor, amanhã você vai ter uma ferramenta melhor. Mas hoje é o que você tem, então dê o teu melhor. Isso é um dos caras, assim, que na minha opinião eu ouço todos os dias, me traz uma força, assim, para todos os dias ir atrás. E aí os caras que hoje estão no auge aí, né, Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro, a mesa que eles fazem, o podcast que eles fazem lá é muito legal, o conselho, pô, assisti tudo e repito. Então, eu sou um cara que me espelho o tempo inteiro e todos os dias eu fico ouvindo e vendo pessoas melhores que eu que conseguiram ter resultados melhores. Fantástico. Isso daí. Cara, isso daí foi um fechamento forte realmente mesmo. A pergunta foi direcionada para um fechamento espetacular, né, desse nosso momento aqui.
primeiro, gratidão demais mesmo aí pela tua presença, Paulo, aqui. Seja muito bem-vindo, né, à nossa cidade. Aí já há um ano, a gente conhece há pouco tempo, Sim. mas já fazendo bons negócios juntos aí. E a gente aqui, eu me considero muito como ponte, né, esse projeto aqui do Scalicast, da nossa escola de vendas, né? A Scali, escola de vendas, que vai proporcionar para que pessoas possam se desenvolver mais, tanto gestores como vendedores. Perfeito. Então a gente vai ter esses dois níveis aí. A parte da gestão, ele entender geração de demanda, vender melhor, conduzir melhor times como profissional, como um bom líder, e equipe, para eles terem também essa parte de desenvolvimento, eles saberem o que precisa um bom vendedor, um bom consultor de vendas precisa ter também. Então isso daqui é uma ação conjunta com empreendedores locais. Você é um empreendedor local, é daqui também. Fato. Mas desde já, gratidão aí pelo podcast, pelo nosso bate-papo aqui, pela tua presença. Mago do Tráfego, mais uma vez aí. É isso aí. Considerações finais, olha. Quer começar ou eu começo? Começa. É isso. Fiquei muito feliz de estar conversando aqui contigo. Acho que é a segunda vez que a gente tá batendo esse papo. E eu senti muito forte como você gosta dessa ideia de capacitar pessoas. E isso é uma coisa que eu tô levando pra fora do podcast agora. Já tinha um pouco essa ideia, mas fortaleceu, que eu achei bacana demais. E é isso, tamo junto. Show de bola, Renan. Cara, agradecer a Renan, agradecer a André, a oportunidade de estar aqui. Gosto disso, gosto de fazer relacionamento, fazer novos amigos. É muito mais do que fazer negócios, né? Uma frase que tem o nosso diretor, Patrick, vocês vão conhecer o cara também. Inclusive eu vi ele de vista assim uma vez. Ele tem uma ideia muito forte também aí de desenvolvimento de pessoas. Ele fala que a venda, ela estava muito ligada em eu preciso conhecer do produto para vender para pessoas. Essa é uma frase dele. E na realidade é o contrário. Nós precisamos entender de pessoas para vender produtos. Exato. Né? Então, o consórcio ele me proporcionou na minha vida, a Demicon me proporcionou na minha vida, 2 pontos que eu acho que é meu propósito, que é ajudar pessoas. Então, eu consigo ajudar pessoas que estão na minha equipe, eu consigo mostrar para as pessoas que estão aqui que é uma empresa muito boa, é um ramo muito bom e, principalmente, com o produto, eu consigo ajudar pessoas. Exato. Não, eu atendo empresários, eu atendo investidores e tudo, mas você não tem ideia como é bacana ver aquela pessoa humilde conseguir conquistar a sua casa, conseguir conquistar o teu primeiro carro, entendeu? Então, eu não mudo o atendimento quando a gente fala sobre tipos de pessoas, né? Até me fugiu a palavra aqui. Mas eu atendo igual aquela pessoa que está vindo conquistar o teu primeiro objetivo como o grande construtor, investidor que quer milhões. É igual, é exatamente o mesmo atendimento. O objetivo final é o quê? Ajudar. É ajudar eles. O objetivo é entender, fazer um diagnóstico e falar, porra, você precisa disso? Vai te atender, então eu vou lhe atender com isso. Da mesma forma que quando eu vejo que não atende, eu falo, cara, não te atende. Foi uma conversa que a gente teve, né, André? Eu falei, você vai ver que eu repito isso sempre. Então eu unifiquei 2 situações hoje. Eu trabalho numa empresa que meu propósito está unido. Treinar, capacitar pessoas para evoluírem e terem condições melhores e vender um produto que eu ajudo pessoas a também conquistar esses objetivos. Bacana demais. Sensacional, sensacional. Então, se você já tem o teu propósito, teu caminho, né, no caso. Se você quiser chegar a algum objetivo final, escolha o melhor veículo. Né? Escolha sempre o melhor veículo para que te impulsione para chegar nesse resultado. Né? A gente quer o destino, mas nunca esqueça do veículo que você vai usar para poder chegar nesse destino. E mais uma vez, curta, compartilhe, comente esse podcast. Gratidão a essa turma aqui fera aqui de vendas, de geração de demanda. E até a próxima, pessoal, com o Scalicast.